Pai, Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2. E o nosso tema é uma salvação grandiosa. Então nós vamos ver que Jesus ele faz na nossa vida, o que Deus Todo-Poderoso nos ajudou, nos deu a oportunidade. O nosso texto áureo que está em Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz assim: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, não é só apenas ouvir e dizer, agora eu já sei. Não, ouvir e praticar, saber que Deus ele nos assiste, ele nos vê, ele contempla a nossa vida, a nossa verdade prática. A salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então não adianta dizer, agora eu sou salvo, tá tudo certo, tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, não tem problema. Irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, tudo é um processo na nossa vida. Então é necessário, é interessante nós pensarmos na questão de entender mesmo acerca do Evangelho, entender mesmo acerca do que é o Evangelho para nós. Nós temos vamos colocar os nossos deveres, porém nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que buscar ao Todo-Poderoso. Então veja que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você buscarmos, clamarmos, suplicarmos pelo Todo-Poderoso. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 18, diz assim: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não vai dar para ler tudo, que muitos versículos. Porém, meus irmãos, nós temos que ouvir e praticar, ouvir e guardar aquilo que Jesus está nos dando, nos falando. Então, quando você for falar para os seus alunos, os alunos a qual você está lecionando a lição, diga a eles que eles já têm uma consciência daquilo que é de Deus, daquilo que é o propósito de Deus. Não adianta falar que não sabia, quem sabe um dia eu vou fazer isso. Não, você e eu, nós sabemos aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida. Então cabe a nós colocarmos em prática. E também, o versículo de número 7, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, meus irmãos, Jesus ele se fez menor do que os anjos. Jesus ele se fez como homem, para mostrar para mim e para você que além de ele ser humano, ele é divino. Jesus era divino, também Jesus era humano. Mas aqui vai dizer que ele se fez um pouco menor. Então, meus irmãos, nós temos que guardar isso. O quê? Jesus trabalhando na nossa vida de uma forma abençoadora para nós. Nós sabemos, nós temos a consciência do que exatamente Jesus representa para nós. Nós temos que saber o que Jesus representa para nós. Então cabe a nós entendermos isso. Também o versículo 13, e outra vez porém nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ou seja, Deus ele concedeu a Jesus nós, para que ele pudesse morrer por nós na cruz, para que ele pudesse salvar a nossa vida, salvar nós dos nossos pecados. E também o versículo 15, livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, antes de Jesus as pessoas tinham medo, e hoje parece que as pessoas também têm medo, mesmo sabendo de Jesus. E não estou falando incrédulos, mas crentes. Nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que viver um dia após o outro. Também não temos que dizer, eu quero morrer logo, tomara que eu morra. Não, não é assim. É viver em agradecimento a Deus, mas se a morte vier, não ter medo. Se ela vier, se ela falar assim, poxa, mas tomara que eu não venha, tomara que eu não morra, também não pensar dessa forma. Mas se ela vier, que nós venhamos estar preparados para estarmos com Cristo. O versículo 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então Jesus, ele fez semelhante a nós, e também o sumo sacerdote e um sacrifício vivo, para expiar os nossos pecados. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer o que são tentados. Então Jesus, não que ele cedeu à tentação, não, ele foi tentado em tudo. Porém nós sabemos que Jesus, ele venceu toda tentação. Jesus foi o que venceu. Nós só conseguimos vencer através de Jesus.
a nossa introdução. O autor do início da sessão de Hebreus, do capítulo 2, versículo 11 e 18, com uma forte exortação, era necessário por parte dos crentes maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância, como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. Então, nós vemos que a Epístola aos Hebreus vai falar dos sacrifícios, vai falar de heróis da fé, vai falar de nomes, como no Heróis da Fé, que tiveram muita relevância para o judeu. Mesmo que fala de Raabe, mas muitos nomes ali têm muita relevância. E também fala muito do sacrifício, com riqueza de detalhes o sacrifício. Então o judeu deveria trazer à memória aquilo que Deus já havia feito por eles. E que Jesus era o cumprimento das profecias dos profetas, ao qual eles disseram. E a lei e toda a Bíblia no Antigo Testamento apontava para Jesus. Até mesmo o sacrifício apontava para Jesus. O tópico 1, uma salvação grandiosa. A parte 1, testemunha pelo Senhor. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. Então nós vemos que Deus fez uma aliança no Monte Sinai e agora no Calvário. Por quê? A lei, Jesus não anulou a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Mas aqui nós vemos que essa salvação grandiosa, ela se manifesta como? De uma forma misericordiosa para nós, entendendo aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos. Porque Jesus ele veio para saber aquilo que nós vivemos, da forma que nós encaramos a nossa realidade. Então aqui nós vemos que, até depois vai dizer, o autor então faz uma analogia entre as duas alianças, para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus o Filho de Deus e não os anjos que anunciou essa tão grande salvação. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima a respeito dos judeus por eles. Se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança, que é perfeita e eterna. Então, quem é que fala acerca da aliança? Jesus, porque nós vemos aqui, está falando que era imperfeita, o povo não conseguia cumprir, até mesmo em Hebreus está falando sobre isso. Mas agora, essa é perfeita e eterna. E aí, nós vemos a tamanha misericórdia, porque Jesus, ele coloca para nós e ele nos ajuda, através do Espírito Santo, a cumprir toda a sua palavra, a colocar em prática aquilo que ele ensinou. Então nós não estamos sozinhos, nós temos o ajudador, nós temos, meus irmãos, o conselheiro. Então nós vemos que para nós hoje, não vou dizer mais fácil, porém está muito melhor. Então cabe a mim, cabe a nós, fazermos a vontade de Deus de uma forma a qual nós possamos, vamos dizer assim, agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. A parte 2, proclamada pelos que a ouviram. Essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. Fica evidente nesse texto que o autor não tinha uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas recebera a palavra por meio dos que a ouviram. Então, provavelmente não foi nenhum dos apóstolos que falou, que escreveu a Epístola aos Hebreus. Eu até comentei na aula passada, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, foi Lucas, outros dizem até que foi Apolo. Porém, nós não sabemos. Então, aqui é muito provável que ele ouviu acerca de Jesus. Ele não estava ali, observou os fatos. Então, nós vemos que ele a ouviu. Mas os que a ouviram proclamaram essa verdade, proclamaram este fato, este relato, um passando para o outro, e foi proclamado o Evangelho. Né? Mesmo que, mas eu não vi, eu não sei quem é, mas porém creram que aquele que morreu na cruz era o Messias prometido no Antigo Testamento. Não havia testamento naquele momento, não se olhava dessa forma, porém eles entendiam que esse era o Messias que os profetas anunciaram, que os nossos patriarcas, que os antigos anunciaram para nós, dizendo que havia de vir o Messias. O 3, confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que ouviram,
foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções e distribuições feitas pelo Espírito Santo, ou distribuições do Espírito Santo, expressam bem o que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operados na história do povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele está com o Pai, está com o Senhor Jesus. Então nós vemos que é confirmada essa atuação do Espírito Santo quando Jesus fala que soprou o Espírito Santo e disse ao Consolador. Então é confirmada que o Espírito Santo sempre esteve no meio desse povo, no meio do povo. Então o Espírito Santo não era uma voz, ou ele estava oculto, né? Mas não era uma coisa de misticismo. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que sente. A gente fala uma pessoa porque tem sentimentos, né? Não que ele seja uma pessoa em forma corpórea, mas tem sentimentos. Mas nós vemos que foi confirmada a atuação do Espírito Santo até mesmo no Antigo Testamento. O tópico 2, uma salvação necessária, por um intermédio da humanização do Redentor. Na seção versículo do 5 ao 9, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo de seu argumento. Salmos 8, do 4 ao 6. Nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo em vez do texto massorético, que traz a palavra de Deus. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação e ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido na mente do autor dessa escritura. Portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco a raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Então, meus irmãos, Jesus como homem, como Deus, ele veio até aqui. Ele como Deus, ele veio até este mundo para quê? Para salvar a nossa vida, para que nós venhamos ter a chance de alcançarmos, não a perfeição, mas de alcançarmos a presença de Deus, para nós estarmos mais perto do nosso Criador. Então Jesus, ele nos dá essa oportunidade, porque aqui até como no nosso título está falando aqui, uma salvação necessária. Foi necessário Jesus morrer na cruz para que nós tivéssemos uma chance. E do 2, por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos, se ele morrera em uma cruz? Então, meus irmãos, eles não aceitaram isso, porque eles esperavam Jesus num grande cavalo. Vamos dizer assim, quando os profetas falam do Messias, não falaram sobre isso. Nós vemos que tem a profecia escatológica que Jesus vai vir com os seus anjos, né? Mas aí é uma escatologia, naquele último momento. Mas aqui, viria como salvador da humanidade. Então eles achavam que viriam salvar, que ele viria para derrotar, já que ele está na linhagem davídica, ele viria destronar os romanos e tomaria conta. E os judeus seriam um povo, de novo, uma potência na questão militar, na questão política, né? Porque na época de Davi, era um grande povo, questão política, questão militar, ninguém debatia, às vezes os filisteus, mas Deus sempre dava a condição para que eles pudessem vencer. Os hebreus, no caso, pudessem vencer. Então nós vemos que eles não aceitaram essa questão de salvação vir por um sofrimento, tanta agonia, tanta coisa que trouxe a salvação para eles, né? Que eles não acreditam até hoje que Jesus é o Messias. Mas nós sabemos que Jesus foi para isso mesmo que ele veio. E até os profetas, Isaías 53, vai dizer que Jesus ficou irreconhecível. Né? Chegaria um momento que Jesus ficaria irreconhecível. Então, nós vemos que isso aconteceu. Mesmo que eles não aceitem Jesus como Messias, apenas como um profeta, mas nós cremos que Jesus é Deus, é o Filho de Deus e veio morrer para nós na cruz do Calvário. A parte 3. Por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Irmão, é muito interessante isso. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado. Ele não foi lá sofrer, não, eu vou sofrer aqui, eu vou passar por tudo isso porque depois eu vou receber uma glorificação. Como nós às vezes pensamos, poxa, eu vou fazer
vai ser um pouquinho sofrido, mas depois eu vou receber o reconhecimento. Não foi por isso. Jesus, ele fez o que fez por amor a mim, por amor a você. Ele fez por amor a nós. A intenção de Jesus era salvar a nossa vida. Tirar essa condição do pecado da nossa alma. Então nós temos de dominar a nossa vida. Ele dá a oportunidade para que todos nós venhamos ser libertos do pecado. Então nós vemos que Jesus, ele sofreu, ele foi glorificado porque ele sofreu. Porque sofreu. Então uma consequência, eu não vou dizer consequência, mas a questão é essa. Ele não fez para receber, não. Ele fez por amor e, consequentemente, recebe toda a nossa glorificação, toda a nossa adoração, mesmo que ele nem precise. Mas nós temos que render graças e temos que render glórias e aleluias na presença de Deus. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Para os crentes que viam no sofrimento algo incompatível com o viver cristão e que, devido a isso, estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e consolo. Irmãos, naquele momento ali, nós já até comentamos na aula passada, que os hebreus ali estavam meio desanimados, mas aí essa carta foi escrita aos hebreus para que eles pudessem se animar. O tópico 3, uma salvação eficaz, vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Então, para que pudesse ser consumado, vamos dizer assim, a obra de Jesus na nossa vida, Jesus tinha que morrer, tinha que ser preço de sangue, tinha que morrer um cordeiro imaculado, ao qual não havia manchas, para que pudesse vencer o diabo, o inimigo das nossas almas. O 2, vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser um inimigo temido. Depois que o pecado entrou no Jardim do Éden, que Adão e Eva foram expulsos, foi mesmo que eles viviam muitos anos, 900 anos, 700 anos, nós vemos que as pessoas mesmo temiam a morte, temiam as questões. Mas Jesus veio para que nós não venhamos temer a morte. Não estou dizendo que nós temos que desejar a morte. Falar, olha, quero morrer, como nós comentamos no começo do comentário. Porém, nós temos que ver que a morte é uma consequência da nossa vida. E se nós morrermos, é bom que nós estejamos com Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós temos que pensar dessa forma. Para mim, o viver é Cristo. Se eu viver, é para Cristo. Mas se eu morrer, é um ganho. É assim a vontade de Deus. O 3, vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com maior profundidade em passagens posteriores. Então, nós vamos ver que depois nós vamos ver mais acerca de Jesus, mais a tentação de Jesus, o que Jesus fez, da forma que ele foi abordado, mas Jesus ele foi experimentado em todas as áreas. E a nossa conclusão, por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão. Os crentes, por intermédio de seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Então Jesus ele dá a vida para nós. Nós estávamos mortos, hoje nós temos vida através de nós, não temos mérito. Todo mérito, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz. Você, ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.